Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alba Michele, eu sou terapeuta, escritora e eu quero muito compartilhar com vocês todo o meu processo de autoconhecimento antes de começar a trabalhar com a terapia. Antes de ser terapeuta, né, eu sou um ser humano que tem falhas, que tem erros, que tem problemas, igual a você. E lá no passado, quando eu comecei a desenvolver no meu autoconhecimento, entender um pouco mais sobre espiritualidade, não sobre a religiosidade, eu comecei a limpar algumas coisas dentro de mim, através de algumas técnicas, através de alguns métodos. Um dos métodos que eu conheci logo no início foi o Ho'oponopono. E o Ho'oponopono, ele é uma técnica milenar de limpeza de memórias, de crenças, de coisas que vão bloqueando a gente. O que acontece? Por que as pessoas, elas não conseguem enxergar resultados, né? Quando elas começam a fazer o Ho'oponopono. Porque elas param no meio do caminho. Assim como a oração de São Miguel Arcanjo, que é uma oração muito poderosa de limpeza, o Ho'oponopono também é. E vão acontecer coisas que, no meio do caminho, pode ser que você desista. Porque você tem crenças, você tem memórias. Você tem que lembrar o seguinte, sempre eu falo isso dentro da terapia. Quando a gente vem pra cá, a gente vem limpinho, purinho, né? Um bebê, nossa, todo limpo, sem problema nenhum. Aí a gente vai vivendo até os 7 anos, a gente começa a formar a nossa personalidade. E depois de uma certa idade, a gente começa a ouvir muito o que os nossos pais falam, os nossos avós, né, as pessoas que chegaram antes da gente, as crenças que são deles, eles começam a passar pra gente e assim a gente carrega não só as nossas memórias, que a gente vem com memórias de algum lugar, mas a gente começa também a pegar memórias deles. E aí é nesse momento que se cria as nossas crenças e que bloqueiam. Tem as crenças que são maravilhosas, que vão expandir você, expandir a sua consciência. E tem as crenças que bloqueiam você, que deixam uma barreira que você não consegue avançar. E nesse momento é que é importante fazer essas técnicas, assim como a oração de São Miguel Arcanjo, né? Para limpar alguma coisa. Só que tem um momento de parar, tá? Eu já falei até sobre isso. Eu posso fazer infinitamente o Ho'oponopono? Eu posso fazer infinitamente o São Miguel Arcanjo? Para quê? Qual o intuito disso? Tudo que a gente faz, a gente precisa colocar intenção. A gente não faz porque faz. Quando eu venho pra cá e coloco essa roupa, e eu coloco um brinco, eu quero passar para vocês uma imagem. Então eu faço isso com uma intenção. Quando você vai se arrumar para sair com uma pessoa, você tem uma intenção. Você está se arrumando para você, ok, mas você também está se arrumando para impressionar alguém. Você está indo para uma festa, você tem uma intenção. Qual é a intenção quando você vai numa festa? Então, tudo que a gente coloca a nossa intenção, a gente potencializa aquilo. Então, qual a intenção de fazer continuamente? Por que você não pode fazer, depois parar, depois fazer de novo? Porque você vai estar sempre limpando crenças. Você está sempre limpando memórias? Você está sempre tentando desbloquear alguma coisa? Concorda comigo? E o Ho'oponopono, ele vem para isso, ele vem para limpar as memórias. O Ho'oponopono, ele vem do Havaí, né, do Dr. Ryu Liu. Eu estou bem abreviando o nome dele, porque é um nome enorme. E ele viu essa técnica e pensou, olha, eu preciso colocar isso para as pessoas, porque isso aqui é muito poderoso, isso é muito forte, que é a oração original. Da oração original, foi tirando, né, criando outros métodos para se fazer o Ho'oponopono. Não necessariamente você é obrigada a fazer com o japamala, você não é obrigada a fazer as 108 repetições. Nem sempre. Se você quiser fazer os 108 repetições, você vai pegar um japamala. Se você não tiver um japamala, você vai ver umas continhas de feijão. Você pode fazer no dedo, que são 108 repetições daquilo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. De quê? Qual é a memória que precisa ser limpa? O que significa cada palavra do Ho'oponopono? Eu sinto muito de quê? Eu sinto muito por você ter entrado no meu caminho, da gente ter se encontrado dessa forma e de repente
era a forma que Deus encontrou da gente aprender um com o outro aqui, era a forma que Deus encontrou de que a gente desenvolvesse, né, a nossa história, seja familiar, ou de amizade, ou profissional, que você está querendo limpar aquela mágoa, aquele ressentimento. Então eu sinto muito. Me perdoe. É sobre perdoar. Você tá, ai meu Deus, mas ele que fez comigo e eu que tô pedindo perdão. Não é isso. Não é sobre isso. Me perdoe porque às vezes o peso da gente, vou dar um exemplo, você começou a se envolver com uma pessoa e você foi, relacionamento, e aí você foi super entregue nesse relacionamento, você, nossa, se dedicou, fez tudo que podia para esse relacionamento, e de repente essa pessoa te enganou, mentiu, traiu sua confiança, aconteceram muitas coisas. E aí você terminou esse relacionamento. E você se sente enganada. Mas você tá magoada que você fala assim, como é que eu fui tão burra? Como é que eu fui tão idiota que eu não prestei atenção nisso? Começa você a se culpar. Entende? E você começa a ter raiva de você. Porque você acha, por que eu me levei nessa história? E aquilo vai te remoendo, te remoendo. Então, quando você se perdoa, você perdoa o outro automaticamente. Ah, eu me perdoo porque, de alguma forma, tem um aprendizado aí. Talvez eu esteja repetindo um padrão, ou é um padrão familiar, ou eu estou repetindo um padrão que eu já passei e eu tenho que passar de novo até que eu aprenda a dizer não, até que eu aprenda a dar limites, até que eu aprenda qual é a migalha que eu estou achando que eu tenho que receber de alguém. Então, me perdoe. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu te amo, isso é uma lei, é uma ordem de Deus. O amor não é uma coisa fácil. Ai, eu te amo, é tão belo, é tão lindo. Não, amar alguém que te fez mal, seu filho que te fez malcriação, que você tá com raiva. Amar o seu filho que te rejeita. Amar aquela pessoa apesar de todas as circunstâncias. Amor. Eu te amo. Eu te amo apesar de tudo. Eu te amo apesar de todas as mágoas. Eu te amo apesar de todos... Mesmo que você não queira estar perto daquela pessoa. Mas você ama aquela pessoa. Eu te amo. E eu sou grata. Eu sou grata porque a gente se encontrou. Eu sou grata porque Deus é maravilhoso. Eu sou grata porque você veio até mim. E foi Deus... Foi dessa forma que eu escolhi. Também a gente tem que aprender que nem tudo a gente tem que jogar a responsabilidade para Deus, né? Porque eu escolhi esta forma de aprendizado com você. Então, eu sou grata. Obrigada por você ter passado na minha vida. Você fez um caos aqui. Mas, se você não tivesse passado pela minha vida, se tudo isso não tivesse acontecido, talvez eu não estivesse nesse lugar agora. E pronto. Eu sinto muito, te amo, sou grata, acabou. Isso durante as 108 repetições que você vai fazer, vai limpando, vai trazendo as memórias, vai trazendo, às vezes, a tristeza e vai acolhendo esses sentimentos. Isso você vai chorar, você vai talvez você não sinta nada no primeiro dia, talvez você não sinta nada até o 10º dia, e ali por diante você consegue começar a sentir uma presença diferente. Por isso, um dia de 108 repetições do Ho'oponopono. Essa é a forma que as pessoas fazem. Eu parei no Dr. Hyuk Lee, né? E aí o Dr. Hyuk Lee levou essa técnica, que é uma oração original, levou para um manicômio, né? Porque esse lugar estava perdido, e chamaram ele para trabalhar, né? Porque ele era um médico. Ele falou, olha, eu só vou trabalhar nesse lugar se vocês deixarem eu exercitar essa técnica que eu acabei de aprender. E ali ele ficou 1 ano. Então ele pegou uma relação no livro de todos os pacientes e ia falando nome a nome, né? E vendo a história de cada pessoa, porque tem um histórico ali daqueles pacientes. E nesse histórico ele ia falando, nossa, essa pessoa passou por isso que ele fez tal coisa. Justificando aquilo tudo que chegou àquele lugar. Porque era um manicômio, lembrando, era um lugar de que jogam aquelas pessoas que estão perdidas, era um presídio. Tinha gente de todo tipo ali dentro, né? E na maioria das vezes com problemas mentais. E ele foi estudando o histórico de cada pessoa ali, e ele foi fazendo para cada um a oração do Ho'oponopono durante o período, 1 ano ele ficou ali. E nesse 1 ano,
Vamos colocar a margem ali de 98% das pessoas foram curadas e foram liberadas e 2% não. E aí fechou o lugar porque não tinha mais, porque o propósito de colocar as pessoas naquele lugar, porque aquelas pessoas acharam a cura. O milagre, ele é inerente à nossa vontade. O milagre, ele vem através de coisas que a gente não imagina. O milagre, ele pode vir através do Ho'oponopono. O milagre pode vir através de São Miguel Arcanjo. O milagre pode vir através da oração de São José, da novena de São José, que inclusive começou ontem. O milagre pode acontecer de formas inesperadas. Quem bloqueia o fluxo da vida é a gente, com a nossa ansiedade. A ansiedade é estar no futuro. É ficar pensando no futuro e imaginando tudo que possa acontecer e criando situações. Não, porque pode acontecer isso de ruim. Porque pode acontecer. Porque vai ser. Porque eu não sei. Porque eu tenho que ter um controle sobre tudo. Isso é ansiedade. E aí eu bloqueio o fluxo da vida, que é o curso. Como é que o rio faz? Ele vai andando. Se tiver uma pedra, ele vai dar um jeito e a água vai continuar, né? E essa é a vida. E quando a gente está na depressão, a gente está onde? No passado, no útero da nossa mãe, encolhido. Vê que a pessoa ela fica no escuro, ela fica encolhidinha, né? Com uma posição de feto, porque ela quer estar dentro do útero da mãe. Muitas vezes, técnicas terapêuticas, inclusive a apometria, uma das, faz com que você volte ao útero da sua mãe para tentar ali, até hipnose também, regressão, para que você descubra o que aconteceu durante aqueles 9 meses no útero da sua mãe, para que você limpe aquilo e desbloqueie, para que você possa entender o que está acontecendo no seu presente e mudar o futuro. Muitas técnicas trazem esse lugar, quando é a depressão, quando é a tristeza, né? A gente também precisa diferenciar o que é tristeza, o que é depressão, dar nome aos sentimentos. E aí o Ho'oponopono, ele vai dando nomes, porque 21 dias, gente, muitas coisas acontecem. Você faz um filho em 21 dias. Em 21 dias você manifesta muitas coisas de memórias, de dor, de mágoa, de ressentimento. E você vai ter que deixar esses sentimentos virem à tona para que você cure. Tem gente que faz o Ho'oponopono para conseguir uma casa. Tem gente que faz o Ho'oponopono para vender um imóvel. Tem gente que faz o Ho'oponopono para limpar as memórias para ter um filho. Tem gente que faz o Ho'oponopono para liberar aquela pessoa da vida de uma forma mais leve. Isso acabou, se separou, preciso limpar essa memória para que isso acabe, para me dar leveza. Tô com o negócio dentro do meu olho. Então, o Ho'oponopono, ele é uma técnica muito poderosa, milenar, e que foi feita com os havaianos que fizeram, mas quando o Dr. Rio leva isso para, né, a sociedade, para todo mundo conhecer, que foi até quando ele apresenta para o Joe Vitale, que o Joe Vitale queria conhecer, então o Joe Vitale fez um livro também, vou até colocar aqui o livro do Joe Vitale, e é um método muito poderoso. Eu vou criar um curso do Ho'oponopono e vou convidar vocês aqui para que vocês conheçam com mais profundidade essa técnica muito poderosa, para que não só vocês façam por fazer, mas que vocês entendam o conceito dessa técnica, a profundidade que ela é e tão poderosa que pode transformar a sua vida. E aí, como eu faço o Ho'oponopono, que essa é a parte mais... eu faço com a oração original. Inclusive, eu vou colocar aqui no link desse vídeo, na descrição, vou colocar a oração original. Divino Criador, Pai, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados maltratamos sua família, parentes e antepassados desde o início da criação, a gente precisa entender, gente, que nossos encontros aqui na Terra não são por acaso. Os encontros que a gente tem aqui com as pessoas, a gente já viveu em outra vida. Ou a gente vai viver nessa vida um primeiro encontro.
Depende de quantas vidas você teve. Ah, eu não acredito nisso. Então não era nem para você estar nesse vídeo. Porque aqui é para quem quer a busca da espiritualidade do autoconhecimento. Eu não tô aqui vendendo outra coisa que não seja isso. Eu não tô vendendo televisão. E aí você começa a entender, né? Pedir desculpa por ter encontrado aquela pessoa. E é por isso que falo, eu sinto muito. Se planejou? Planejou no outro plano, talvez você não lembre. Algo que de alguma forma você fez aquela pessoa em outra vida. E aí você veio pra cá agora pra acertar essas contas. As coisas precisam ser resolvidas nessa vida. Essas questões precisam ser resolvidas. Até que se prove que vai ter outra vida, a gente precisa resolver nesta vida. Concorda comigo? Faz sentido isso pra você? Eu faço a oração original. E eu faço 21 dias. Eu aprendi de tanto ouvir, de tanto fazer. Mas se você não sabe, você pode deixar a oração ali sendo falada, né? Você sendo guiada como se fosse uma meditação. E eu, minha família, meus parentes antepassados, maltratamos sua família. Você vai repetindo com ela. E aí você vai curando, você vai limpando. Você vai ficando mais leve. Você vai se afastando daquela dor, daquela mágoa, daquilo que estava te causando sofrimento. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Você vai passar por dores. A gente leva uma topada aqui, dá uma dor, né? Leva uma topada no dedinho, já levou? Você já levou um fora de homem, mas já levou uma topada no dedinho, dói muito mais. E aí você leva a topada na ponta do negócio e fala, putz, só que você fala assim, mas peraí, eu tenho que andar com o dedinho, foi só um dedinho, eu tenho que andar, eu tenho que viver, eu tenho que fazer um monte de coisa, tenho que resolver, o que eu faço? Eu vou ficar sofrendo, remoendo o dia inteiro, gente? Eu levei uma topada, meu Deus, eu vou passar o dia inteiro sendo aquela chata que vai falar da topada do dedinho? A dor você vai lá, bota um gelo, resolve. O sofrimento é uma opção sua, para ficar sofrendo, remoendo aquela história o dia inteiro. E assim é tudo na vida, né? As pessoas trazem as suas histórias aqui, a gente tem encontros com histórias de outras pessoas e a gente vai limpando essas memórias para que a vida seja um pouco mais leve. E o Ho'oponopono me trouxe mais essa leveza de liberar, de soltar, de perdoar. Ai, porque não dá, né? Não dá, você vai ficar sofrendo a vida toda. Não tem como. Tem coisas mais importantes para fazer. E aí, hoje, eu quero falar sobre, quis trazer isso para vocês. Vou colocar o link da oração original do Ho'oponopono. E você pode começar a fazer a partir de agora, 21 dias. Depois você me conta aqui qual foi o resultado, o que aconteceu, onde você melhorou, qual foi a área que você precisava resolver, qual foi a questão que você estava precisando limpar. Pode ser que limpe outras questões que você fale assim, nossa, eu fui fazer Ho'oponopono para minha mãe e comecei a ter problema com meu pai. Porque, às vezes, não era o problema com a sua mãe, era o problema com o seu pai. E aí você estava limpando memórias ali. Você achou que estava tudo bem. Entendeu? Hoje não é dia de falar caos de nada não, porque até uma menina fez um comentário no melhor hoje. Mas pra que falar que dá isso? Gente, a gente tem que avisar, eu tô aqui pra isso. Meu papel é dizer pra você quais foram as técnicas que eu fiz que deu certo, quais foram as técnicas que eu fiz que não deu certo, quais foram as técnicas que eu fiz que trouxe um resultado que eu quero compartilhar com você. E que nem tudo é um mar de rosas, que dá problema aí, dá ABO em algumas técnicas que você faz. Porque você tá fazendo o quê? Limpando crenças, tirando o que estava sujo em você. E a gente tem que lembrar o seguinte, quantas memórias que a gente tem guardado, que a gente precisa limpar. Aí você tem crença sobre dinheiro. Quantas memórias você tem que limpar para que você desbloqueie essa crença limitante que te impede de ganhar esse dinheiro, de fazer esse dinheiro, de chegar a um dinheiro inesperado na sua vida. São muitas. Até que limpe, dá um trabalho. E é isso. Muito obrigada por você ter ficado nesse vídeo até o fim. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos propagar por aí o Ho'oponopono. Um beijo, gente. Até a próxima. Fica com Deus. Se cuidem.